Bem-vindos ao canal Central Gospel. Aqui você encontrará tudo sobre os assuntos mais comentados no meio cristão. Você vai ficar 2 horas no cinema assistindo um filme da Barbie, certo? Quantas horas por dia você gasta em estudo da Bíblia? Quantas horas por dia você gasta orando, falando com Deus, consumindo de fontes que te elevem espiritualmente? Eu não sou contra assistir filmes nem ler livros seculares, eu sou escritora, eu faço isso. A minha questão é, qual é o equilíbrio disso na sua vida? Dias depois que o filme da Barbie foi lançado nos cinemas, muitas pessoas do meio evangélico criticaram a mensagem do filme, dizendo que além de tentar tirar a feminilidade das mulheres, a história vai contra os valores cristãos. No entanto, a influenciadora cristã Fabiana Bertotti, autora do best-seller Uma Nova Mulher em 30 Dias, fez uma análise sobre o filme, dizendo que a mensagem é sobre rejeição, e que não podemos exigir que um filme de Hollywood traga algo com valores da Bíblia. Que as pessoas vão assistir Barbie e elas vão entender Barbie muito com o seu background e com as suas referências. Então eu acho que uma menina de 12, 13 anos, a classificação indicativa é de 12 anos, né? Vai entender Barbie de um jeito. Uma mulher de 40 anos como eu, vai entender Barbie de outro jeito. Amigas que foram lá, que não tinham nada a ver com que eu fui em um grupo, né, em bando, elas não entendiam as referências de cinema. Como eu entendia, já viam outras coisas, entendeu? Tipo, tinha a questão da nostalgia e tudo mais. Mas eu fiquei o tempo todo muito envolvida numa coisa, que é a questão do Ken. Do Ken. Quando eu vejo o Ken, desde a primeira cena, implorando pelo olhar da Barbie, ele fala que ele só é o Ken quando a Barbie olha pra ele. Cara, já, assim, minha cabeça de quem lida com relacionamento, minha cabeça de quem lida com família, com criança, fez assim, né? Na minha cabeça, o filme foi sobre a rejeição do Ken. Porque tudo que ele fez, de bom ou de mal, tinha a ver com a necessidade de ser visto. Tinha a ver com a necessidade de ser notado, de ser validado. E nós podemos fazer coisas horríveis apenas para sermos validados. Você tá entendendo o bagulho? E daí você tem o Ken indo com a Barbie pro mundo real. Lá ele se deslumbra com o machismo, porque ele vê, nossa, os homens estão em posição de poder. Na Barbilândia é só mulher, é só mulher, é só mulher que tem tudo, né? Então, eu quero esse mundo aqui. Aí ele começa a tentar ser poder, eu quero ser médico, quero operar lá, não sei o quê. Aí a mulher falou, não, você precisa ser médico. Ué, mas eu sou só homem, não serve só ser homem? E daí ele quer ser salva-vidas. Ele, não, mas qual a sua especialização? Não, eu sou da praia, eu sou o Ken vive na praia, eu sou especialista em praia. Não, mas você tem que saber ser salva-vidas, tipo. E ele começa a ver que no mundo do jeito que tá, não bastava só ser homem. Ele precisava saber mais coisas. Daí ele se decepciona, ele pensa, vou começar o patriarcado do zero. Eu vou lá pra Barbilândia, que ninguém sabe de nada disso. Vou eu e os meus cavalos, e eu vou começar o patriarcado do zero. E ele começa a levar essas ideias de patriarcado pra lá. E ele começa a fazer do mundo da Barbie um mundo horrível, porque as mulheres têm uma posição apenas de serviço. E elas não têm, enfim. E daí, eu acho que E daí ele se torna uma pessoa horrível, mas ainda manda a Barbie. Tanto que quando a Barbie vai tentar seduzir ele pra salvar a Barbilândia no final, né? Ele vai lá, só um minuto, vou pensar. E eu... tipo, tudo que eu queria que ela olhasse pra mim. E o peso da rejeição, ele é um peso que faz a gente não se ver. A gente não vê quem a gente é, a gente não vê o potencial que a gente tem, a gente não vê quem a gente pode ser. A rejeição faz eu me sentir a pior das criaturas, e criaturas ruins fazem coisas ruins. Você tá entendendo o bagulho? Pessoas ruins se sentem ruins por serem rejeitadas e elas começam a fazer coisas ruins. A rejeição, pra mim, é a grande mensagem do filme. Eu não falei isso ontem, né? Porque eu fiquei mastigando. E pra mim, são várias camadas. Como eu falei, eu acho que cada pessoa vai ver o filme de uma maneira diferente. E eu vi muito pelo lado do relacionamento. Assim, como a gente consegue se destruir a nossa autoestima, não entender quem a gente é, não entender o que a gente é capaz, porque a gente tá sempre esperando que o outro valide a gente. A gente tá esperando que o outro diga que eu sirvo pra alguma coisa, e não só que eu sirvo. Eu tô esperando o outro me dizer o que é que eu tenho que fazer. Não é egoísmo, a gêmeas que egoísmo, eu falo, não é egoísmo. Sabe por que não é egoísmo? Porque todos nós necessitamos de atenção, gente. É uma necessidade humana ser atendido, ser visto, ser amado. Vocês lembram da pirâmide de Maslow? Eu já falei pra vocês dela aqui, né? Quem me acompanha sabe, quem é aluno da autoestima sabe. A gente tem uma necessidade. A necessidade é do quê? A necessidade é que as pessoas nos notem, a gente quer ser amado. Ser amado significa ser validado na sua essência.
As pessoas precisam disso. Não é o Ken carente, entendeu? A Barbie também precisava, tanto que ela começou a ver defeito em si mesma, o pé chato e tudo mais. E ela também precisava ser aceita, porque ela falava assim, eu sou a Barbie estereotipada. Eu preciso ser perfeita. Quando você pensa em Barbie, tem uma cena que ela fala assim, eu sou a Barbie estereotipada. Quando você pensa em Barbie, no que você pensa? Não é nisso aqui? Loira, alta, magra, sou eu. Você tá entendendo? Então, eu acho que a gente... São várias camadas, obviamente, do filme, são várias mensagens, tem os subtextos, tem os textos, né? Então tem aquilo que é dito, tem aquilo que é subentendido. Eu acho que é preciso maturidade pra ver qualquer coisa, não é só Barbie, entendeu? Ah, porque estão falando... É porque agora a gente tá falando de Barbie, porque Barbie é hype do momento, sabe? Mas não é só Barbie. Todas as coisas têm um discurso e eu acho que a gente ganha muito quando a gente consegue ver para além daquilo que está sendo dito. Eu sou autora, vocês sabem, eu sou escritora. Às vezes eu escrevo uma coisa, eu quero dizer uma coisa. Mas quem está me lendo vai entender outra coisa, porque tem a ver com a bagagem de vida e tudo mais. Eu confesso pra vocês que, para além de toda a análise que eu fiz do filme, da questão dos discursos, obviamente, né? É um filme feminista? É claro que é, gente. Eu não sei quem que tá indo pro cinema ver um filme de Barbie, um produto absolutamente... que tem a ver com a revolução das mulheres, né? E que é um filme cristão que não tem uma mensagem feminista. Larga a mão, né, gente? Eu acho incoerente quem vai esperando que não tenha. Lembra-se que Barbie não é princesa. A filosofia de princesa é outra, outro contexto princesa. Barbie é outra coisa. Entendeu? Então, assim, óbvio que sim. Eu já tava esperando. Eu não achei um filme super revolucionário. Sabe, um filme que, ai meu Deus, vai fazer, que vai fazer todo mundo... Gente, pelo amor de Deus, óbvio que não é sobre isso, não é um filme pra transformar ninguém em gay, Não, é um filme de entretenimento que tem os valores de Hollywood. Ponto. E, obviamente, pega a gente pela nostalgia, pega a gente pela saudade daquele tempo, pelas lembranças, pelas cores todas. Tem o filme é péssimo. Não é péssimo. O filme é bom, o filme tem um roteiro muito bom, tem uma direção de arte muito bom, e é justamente todas essas coisas que tornam ele perigoso. E tem gente que fala assim, não é um filme pra criança, tá? Mas fala assim, ideação suicida. Gente, não é um filme pra criança, fala de ideação suicida, né? A menina que brincava com ela começou a ter crise, gente, de idade, entendeu? Uma filha adolescente, chata, pentelha, uma vida que talvez estava sem sentido, e ela começou a pegar a boneca de novo, e começou a pensar de morte, ela começou, enfim. E isso foi transportado, e isso corrompeu a Barbilândia, você tá entendendo? Então, não pensem pra vocês que é um filme... tem gente que fala assim, ontem na live tinha muito comentário assim, não falem disso, falem só de Jesus. Vira e mexe quando a gente vai falar de algum assunto, fala, gente, larga a mão de ser bitolado, larga a mão de ser trouxa. Entendeu? A gente tá mergulhado no mundo, a gente vai no mercado, a gente compra as coisas, a gente precisa estar atento às coisas que estão acontecendo. Você não vive numa bolha, você não vive quietinho num mundo, numa floresta encantada, orando, e lá não ser chato, entendeu? Pô, tem que falar disso, então não assiste, não veja live sobre esse assunto. A gente queria falar disso, a gente queria falar do hype do momento, e o que a gente pode tirar de lição, o que a gente pode tirar de alerta, entendeu? Então, assim... a questão do órgão genital, ou como a leitura tá falando, é porque é interessante, porque ela tem seios. E foi falado muito disso, dela ser uma boneca sensual sem ter genitálias, entendeu? Porque tem muitos bonecos que têm genitália, bonecos de plástico. Essa era a questão. Ela é sensual, ela é uma mulher, tem seios, mas ela não tem genitália. Era essa a grande questão. E o final termina com ela indo ao ginecologista. E é por isso que teve toda uma questão em cima disso. Eu só acho que as pessoas confundem algumas coisas. Primeiro, não é um filme de criança, gente. Não é um filme de criança. Fábio, é um filme pra cristão? Depende. Você tem maturidade emocional e espiritual pra assistir as coisas e sem sair dali querendo reproduzir tudo? Porque também tem isso. Eu acho que as pessoas são muito imaturas ao assistir as coisas, entendeu? Isso que você falou, Dani, é verdade. É um discurso forte feminista, obviamente, né? Eles mostram o Ken tomando o mundo, tentando fazer o patriarcado da Barbilândia, e elas se unem, e depois de ouvir o discurso feminino, elas saem do transe, e elas se organizam pra tomar a Barbilândia de volta. E como que elas fazem isso? Com estratégia pra fazer os homens lutarem, se matarem entre eles. Sabe o que eu acho interessante disso? Vocês sabem que eu não sou feminista, embora eu não me considere antifeminista. Eu não gosto das mulheres antifeministas que demonizam tudo, assim, enfim, é complexo. Eu tenho uma palestra sobre por que eu não sou feminista e o que eu entendo do feminismo depois de muitos anos defendendo e lendo muita coisa a respeito. Se vocês quiserem, tem na bio, vocês adquiram a palestra e vocês vão entender meu ponto de vista, tá? As mulheres também são más. Os homens não são os vilões do mundo, gente. O ser humano é complexo.
Lá, um bando de Barbie cor-de-rosa fofinha se junta pra fazerem os homens guerrearem uns contra os outros, pra fazerem os Kens entrarem numa guerra, se destruírem e não conseguirem votar lá a nova legislação que eles quiseram. Sabe? Não se enganem, as mulheres não são boazinhas e vítimas. Ao longo da história, embora a gente não tivesse papéis sociais de poder, a gente sempre teve poder, sim. Sabe? Poder de manipular, poder de corromper, poder de seduzir. Mulher não é vítima. O ser humano, ele é complexo e ele é mau, porque a gente nasceu em pecado. Em pecado eu fui concebida no útero da minha mãe. A Bíblia diz que desde o útero da minha mãe eu sou pecaminosa. Eu tenho uma natureza pecaminosa. Você tá entendendo? Então não venha dizer que, então, e mostra o Ken malvado querendo acabar com a Barbilândia. Pois as Barbies se uniram pra ir lá e terem elas, sim, o poder de tudo. Aí ele chega lá e fala assim, eu posso ser ministro da Suprema Corte? Ela, não, talvez um juizinho de uma corte inferior. Tipo, existe uma pedância, uma arrogância feminina de quando chega ao poder. Sabe por quê? Porque todos nós, quando estamos no poder, mostramos grande parte da nossa face de dominação e de violência. Nós não somos bons. É só a graça de Cristo transbordando na nossa vida que faz a gente ser tolerável. Não pense nessa dicotomia. Então, Fábio, é um filme pra cristão? Depende. Tem música cristã que é uma M, que incita inveja, que incita revanche, vingança. O que é um filme cristão? Se eu for procurar filmes que tenham a ver com a minha filosofia, com o que eu acredito, eu não vou assistir nada. É por isso, inclusive, que muitos perguntam, por que você não assiste nada? Porque é difícil achar alguma coisa compatível, tá? É difícil achar alguma coisa compatível. Então não fique esperando ficar na beirinha do precipício pra ver o quão longe dá pra eu ir sem cair. Larga a mão de ser trouxa. Se resguarda, se resguarda. Se eu não quero que meus filhos tenham essa concepção... Ontem eu recebi tanta crítica, por isso que eu falo, as pessoas estão em polos e não conseguem pensar. Ontem tava tendo o jogo da seleção. E eu acho engraçado que a mídia se acha tão feminista, mas tá tendo o jogo da seleção e ninguém fala disso, da seleção feminina de futebol. Não tem o mesmo espaço que tem o masculino, inclusive de salário e tudo. E pensa, ontem no café da manhã a gente tava discutindo isso. Olha que essas mulheres tiveram que ouvir a vida inteira pra poder jogar bola, né? Sai disso aí, vai lavar uma louça, né? Tipo, é muito difícil. As histórias são muito mais superação no futebol feminino. O meu marido ligou e falou pro Theo, mulheres jogam bola, jogam muito bem. E daí a Marta entrou e fez um gol. Aí minhas crianças já botaram roupa, tal. E eu falei pra ele isso e botei na legenda do Stories. Filho, mulheres jogam bola e jogam muito bem. E ele... O Dani, não vem causar aqui. E daí ela pegou ele... E eu recebi um monte de crítica, gente. Porque você... Falei, gente, que mundo vocês vivem? Que mundo vocês vivem? A gente pega uma coisa que a gente não gosta no negócio e faz um pacote. Esse dia talvez gente falar que a gente não podia falar de serviço social e tudo lá, que isso era coisa de comunista. Falei, quê? Então Jesus não mandou a gente cuidar dos órfãos e das viúvas? Foi Marx que inventou isso? Aí vocês pegam tudo, joga fora água suja, o bebê, joga tudo fora. Então eu não posso dizer pro meu filho que meninas podem escolher e que se elas quiserem jogar bola, porque daí eu tô sendo... Você tá entendendo o nível de loucura da galera? Usam alguns subterfúgios de linguagem, inclusive, para propagar uma ignorância junto com uma violência. E não pensam. Não tem raciocínio. Você quer assistir seu filme? Você vai. Não sou eu que vou dizer pra você vá ou não vá. Agora, você vai ficar 2 horas no cinema assistindo um filme da Barbie, certo? Quantas horas por dia você gasta em estudo da Bíblia? Quantas horas por dia você gasta orando, falando com Deus, consumindo de fontes que te elevem espiritualmente? Eu não sou contra assistir filmes, nem ler livros seculares. Eu sou escritora, eu faço isso. A minha questão é, qual é o equilíbrio disso na sua vida? O quanto dessas coisas e desses discursos ganham tempo no seu espaço, no seu intelecto, que a Bíblia não ganha? Você tá entendendo? Às vezes a gente fica preocupado se pode ou se não pode assistir o filme da Barbie, e a gente não tá preocupado em ler a palavra de Deus, em fazer o bem, em cuidar das pessoas, em ensinar nossos filhos. A gente fica, não pode, porque vai ter isso, vai transformar todo mundo em gay. Gente, pelo amor de Deus. Abra uma mente. Sabe? Você se diz cristão, você tá lá xingando todo mundo que não pensa igual a você, mas no que ser cristão te faz diferente das outras pessoas? No que ser cristão, ou se te intitular cristão, te faz melhor do que as pessoas que estão venerando a Barbie? É sobre isso, sabe? É sobre isso. E se você vem aqui e fala, que você devia falar de Jesus, vá procurar outro perfil, porque aqui eu falo de tudo, eu falo do que eu quiser. É o meu perfil. E eu acho que o filme da Barbie propôs uma super oportunidade da gente discutir coisas que a gente tava ali enterrando. Eu não tenho problema com as pessoas irem de rosa
no cinema. Tá bom, gente, vai ficar 2 anos dentro de casa, por causa da pandemia. Vai lá, se veste de rosa se você quer. Agora, não venha querer que um filme de Hollywood traga valores cristãos e não venha depois dizer assim, ai, gente, que horror! Isso é um filme de lacração. Gente, você tá esperando o quê? A Greta que fez... Enfim, nem vou entrar nos méritos técnicos do filme. Entendeu? Eu só acho que pra mim ficou muito evidente o que uma pessoa rejeitada com sentimento de abandono é capaz de fazer. Eu sei que todo mundo tá falando dos aspectos de sacrifício, disso, daquilo. Pra mim foi o quem? Pra mim, o sofrimento de uma pessoa que nunca é notada, que não se sente alguém sem outra pessoa. E já que eu falo de autoestima, já que a autoestima é meu carro-chefe de discurso, como é que tá a sua autoestima? Será que você não é um quem da vida, que precisa sempre ser validado por uma Barbie? Será que você não é a quem da vida, que precisa sempre que outras pessoas te validem e digam o que você pode, o que você não pode, o que você é capaz, o que você não é capaz de fazer? Será que você não é essa pessoa que não sabe nem quem você é? Porque longe dos discursos você não sabe do que você gosta, do que você não gosta, o que você tolera, o que você não tolera. Pessoas que se sentem abandonadas, elas adoecem, elas ficam ruins. Pessoas ruins fazem coisas ruins. Você tá entendendo? Eu sei que todo mundo vai ver o filme de um ângulo. Eu posso fazer várias análises pra vocês, mas a coisa que mais me incomodou foi o quem? Porque eu falo de relacionamento, porque eu falo de autoestima, porque meus olhos estão atentos pra isso. Ele foi uma criatura, ele foi criado em função da Barbie. Ele foi criado para a Barbie. Ele não existe sem a Barbie. Ele não sabe quem ele é sem a Barbie. E na tentativa de ser alguém, ele podia ser uma pessoa com alguém muito ruim, porque ele quis oprimir, ele quis violentar, ele quis invalidar, porque ele precisava saber quem ele era.